Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar com você sobre uma profecia de Isaías que está lá no capítulo 41. Mas antes de chegar nesse lugar, eu creio muito que as profecias foram designadas por Deus para a gente, que os profetas falaram a respeito daqueles que viriam depois da morte e da ressurreição do Cristo. Com certeza, muitas das profecias estão dirigidas ao próprio Filho de Deus, a Jesus. Inclusive, eu creio que o plano do Pai era, desde Gênesis capítulo 1, revelar o seu Filho. Ele construiu toda essa história, ele nos ensinou através da vida de homens e mulheres, e ele falou muitas das coisas que ele queria nos revelar ou trazer à luz nesse tempo que a gente vive, através dos profetas do Velho Testamento. Isaías 41, no verso 14, diz assim: Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante. Com muitos dentes você debulhará os montes e os esmagará, e os reduzirá às colinas a palha. Forte isso, né? Você irá peneirá-los, o vento os levará, e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará. Eu acho uma escritura muito forte, muito poderosa, que fala a respeito de uma qualidade do nosso chamado, aquilo que eu creio que Deus nos chamou para ser. E a primeira delas, ele coloca Jacó, Israel, um outro nome dado a um segmento do grupo dos filhos de Deus da velha aliança. Ele chama de vermezinho, povozinho de Israel. Parece um tanto quanto pejorativo esses termos nos nossos dias, mas não era isso que o Senhor estava dizendo através do profeta Isaías. Ele estava apenas identificando o lugar que eu e você ocupamos como filhos de Deus, diante de um Deus tão grande, tão magnífico, tão poderoso, que muitas vezes é chamado Senhor dos Exércitos, que é chamado também de Todo-Poderoso. A gente tem hoje uma revelação neotestamentária do Filho de Deus, de Jesus, da face de Deus, e me parece que hoje para a igreja, a maior parte da igreja, amor é a face mais revelada de Deus para nós. Amor, Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. A face que a gente mais reconhece hoje, na era, nos tempos que a gente vive, é a face do amor de Deus. Mas eu temo que nós precisamos reconhecer que essa não é a única face que o Senhor se revela a nós, que esse Deus que a gente serve ele, que a gente anda com ele, ao mesmo tempo que ele é amoroso e um pai, né, que corrige seus filhos, Hebreus capítulo 12, ele trata o amor de Deus como um amor corretivo. Deus, ele corrige os filhos que ele ama, ele corrige os filhos que ele ama. Então é importante entender que o amor de Deus, ele é inclusivo, ele abraça e ele é corretivo, porque é a correção que nos levanta e nos desperta. Mas nós precisamos recorrer às outras faces de Deus, que é a face do Deus Todo-Poderoso, para resolver situações que nós somos incapazes de resolver. O Senhor dos Exércitos, para lutar algumas das guerras que a gente trava nessa vida, que a gente enfrenta nessa vida, que não são humanas, que são espirituais. Mas na profecia de Isaías, o Senhor nos qualifica como pequenos, vermezinho, povozinho. Isso não é nada pejorativo, ele apenas estava nos colocando no lugar que nós devemos ocupar diante de Deus. Ou seja, quando Paulo, para você entender isso melhor, ele fala sobre a manifestação do poder de Deus na vida dele, ele diz que ele precisou estar fraco, se sentir impotente, se sentir incapaz, porque foi na fraqueza dele, através da fraqueza dele, que o poder de Deus se aperfeiçoava. Isso nos ensina que tudo que Deus precisa é de um vaso vazio para ele encher. Vazio de si mesmo, vazio das suas próprias ideias, vazio dos seus próprios planos, para que Deus possa encher com a glória dele, com as verdades dele, com a abundância dele. Tudo que o Senhor quer de nós é andar conosco em unidade. Mas Jesus, pelo seu Santo Espírito, o Espírito de Deus, ele é dominante. Jesus não é autoritário, mas ele tem autoridade e ele é dominante. E o que eu e você queremos é que Deus tenha total domínio das nossas vidas, porque o domínio de Deus representa uma vida completamente bem-sucedida nessa terra
e na era que virá ainda. Por isso ele diz: você deveria se sentir como um meu povo pequeno. Vermezinho, ele está dizendo: filho pequeno, eu sou o seu pai, eu sou grande e você é pequeno. E nós devemos nos sentir assim. Mas no verso seguinte, ele qualifica ou ele traz uma revelação para nós do que é que alguém que se sente pequeno diante de Deus pode se tornar. Quando ele diz: veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes, você debulhará os montes e os esmagará, reduzirá as colinas a palha. Eu não sei se você já teve contato com a linguagem simbólica e tipológica da Escritura, com as localizações onde Deus fez algo e aquilo tinha um nome, com os números das Escrituras, com colinas e montes, por exemplo, que simbolizam problemas, dificuldades. Aquilo que se levanta na nossa frente e que são inabaláveis. Nós não conseguimos, apenas com a força do braço, remover aquelas situações de onde elas estão. Isso é o que representa colinas e montes. Por isso que o Senhor está dizendo que ele faria de Israel um debulhador novo e cortante, que iria cortar e remover esses montes e colinas, esses problemas e circunstâncias, esses gigantes, essas muralhas altas. Não é necessário um profeta para que você entenda a essa altura da sua vida com Deus, que mesmo sendo salvo, viver como salvo vai te custar muitas decisões, porque você vai estar diante de muitas situações difíceis que vão testar a sua fé. Isso é real para todos nós, porque o sol nasce para justos e injustos. Nós vamos ter que lidar com situações dessa vida, mas representar bem Jesus, que disse em João capítulo 16, tenha um bom ânimo porque eu venci. Então tudo que eu e você devemos esperar de Deus para nós é vencer, mas nós não vencemos essas situações sozinhos ou com tentativas humanas. Nós vencemos debaixo do poder de Deus, que se manifesta muitas vezes na nossa incapacidade. Quando você adquire uma fé tamanha que ela é capaz de depender completamente de Deus e não depender nada de você mesmo. Ainda assim, você é completamente intencional na sua devoção, no seu zelo, na sua fé. Mas você sabe que se o Senhor não se manifestar através da sua vida, você não é capaz de vencer todas as coisas. Agora nós temos uma garantia. A garantia é a Escritura que nós estamos falando a respeito dela aqui. O Senhor disse que faria de nós um debulhador novo e cortante. E eu quero ler de novo. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Eu me lembro que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10 que as armas da nossa milícia, as armas que nós usamos, não são humanas, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir qualquer coisa. Irmãos, nós precisamos dessa palavra, da palavra de Deus, que garante para nós, independente do tamanho do monte ou da colina que se levanta diante da nossa vida, nós temos essa palavra que nos faz vencer, como o próprio Jesus venceu. E assim, nós o representamos bem como filhos, filhos do Deus Altíssimo.